Olá, estamos aqui agora com o episódio 3, né, Na Rota da Cultura, e vamos falar um pouco sobre a formalidade e a informalidade na cultura, que é um debate bem importante também no dia a dia. Formalização e a informalidade, né, da cultura. Principalmente para mim, né, que me formei agora em cultura, em comunicação, esse é um tema muito específico, porque hoje em dia não. Na verdade, a pessoa, para fazer cultura, ela não precisa ter uma formação acadêmica. Não é necessário isso. Você não precisa ter uma faculdade para ser produtor cultural. Você não precisa de uma faculdade para poder fazer cultura. A gente tem agentes culturais em todas as cidades que não necessariamente têm uma formação complementar ou uma formação de ensino superior na área. Não é necessário. Mas quando a gente fala de formalização e informalidade, é aquela guerra, né, de como é uma área que depende da sazonalidade de editais, etc., a gente não consegue, a maior parte de nós, produtores culturais, a gente não consegue assinar nossa carteira como produtor cultural. É bem difícil. Só quem está inserido nesses grandes mecanismos aí, alguma fundação cultural, alguma ONG, etc., consegue assinar carteira como produtor cultural. Mas a grande maioria de nós não consegue esse feito. É uma coisa muito rara. Tanto é que a maior parte de nós trabalha em empregos mais clássicos, em empregos tradicionais, e tem a parte cultural como uma coisa extra. E quem vive só de cultura, normalmente não tem uma empresa. Geralmente o pessoal tem um CNPJ ali, o máximo que tem para tocar a vida. Então, o que eu quero dizer com isso tudo é que viver de cultura é muito complexo hoje em dia. E você ser formalizado, ter uma carteira assinada em cultura é uma coisa muito mais complexa ainda. Existem vários contextos é, que dão a entender nesse nível. Por exemplo, a maior parte dos profissionais que têm formação de cultura ou que trabalham com cultura, eles estão inseridos na dinâmica do poder público. Eles estão trabalhando na Secretaria de Cultura das prefeituras, eles estão trabalhando na Secretaria de Cultura do Estado, ou trabalhando no Ministério da Cultura do governo federal, sabe? É muito difícil, pelo menos na minha vivência, eu encontrar pessoas que vivem de cultura, exclusivamente de cultura, que tem essa formalização, né? Com a carteira assinada com essa atividade. Tanto é que, por ser uma área que não tem tanta praticidade de formalização, você não encontra formação de cultura exclusiva, é muito difícil. Por exemplo, aqui na Bahia a gente tem a Faculdade de Comunicação com a habilitação em produção e cultura, que foi o meu caso, da Facom, na UFBA. Mas só cultura isolada é muito difícil. E isso reflete-se no mercado de trabalho, né? Como eu disse, é muito difícil você viver exclusivamente. Normalmente você tem que ter uma ou duas atividades a mais. O Vinícius, na época que a gente estava gravando, ele viu, eu estava fazendo a faculdade, estava fazendo estágio em uma empresa grande e estava fazendo os projetos culturais. Então é só um dos exemplos aí. Três mundos paralelos que se completam. Isso é só o meu caso, né? Tem vários casos aí de produtores que têm um, dois empregos e usam a cultura ali, tentam equilibrar os pratinhos para conseguir continuar exercendo e devolvendo para a comunidade de alguma forma aquilo que a comunidade deu para ele, né? Em forma de cultura, em forma de serviço. Que é o meu caso agora, que me formei, estou voltando para minha comunidade, tanto aqui em Mata quanto em Pojuca, né? Que são lugares que eu frequento muito. E estamos aqui fazendo projetos, né? Seguindo. É uma questão assim, né, que é uma área que tem bastante colaboradores, porém é um mercado ainda fechado, né, porque você Sim, vê que sim. mesmo as pessoas qualificadas, aquelas que buscam, que conseguem, assim como o Alan, fazer uma comunicação com área para produção e produção cultural, no caso, é uma área bastante fechada ainda, entendeu, em termos assim de trabalho. Então, sobra muito essa questão desses trabalhos informais, que você vai fazendo o pessoal aqui, né, para fazer o bico, né? A Sim. gente fica, os freelancers que a gente pode fazer, entendeu? E vai conseguindo fazer, às vezes, com aquelas pequenas oportunidades, mostrar seu trabalho, entendeu? Mas, mesmo com tudo isso aí, você sendo formado ou não formado, entendeu? É uma área ainda bastante fechada, apesar de ter muito colaborador, entendeu? Para a área da cultura. E, assim, eu vou passar para Nino agora, depois para Flávio, entendeu? Para a gente fazer esse rodízio aí. Certo. Olha só, a formalização
pelo menos do ponto de vista de um músico, algumas décadas atrás, e até recentemente, ela começava pela necessidade, mas somente em momentos esporádicos, como o carnaval em si, de você ter a sua carteira de músico, não é? Da Ordem dos Músicos do Brasil. Então, a formalização inicial era essa. Você não precisava nem ter segundo grau completo, nem nada disso. Era um teste que você fazia lá, bem simplesinho. Para você, era a única formalização que existia para um músico, por exemplo. Sim. Só que em 2009, se eu não me engano, o STF deu um entendimento diferente para a questão de você ter que ter uma carteira para poder exercer a sua atividade musical. Naquela época, o STF entendeu que a manifestação artística ela é livre, espontânea. Portanto, não precisa de uma formalização específica, de você ter, digamos que, uma licença para fazer algo que é livre, por natureza, certo? Então, de lá para cá, a Ordem dos Músicos perdeu força, não sei nem mais em que pé está isso aí. O segundo ponto é você ser formado em música, em licenciatura, caso você queira lecionar, ou no meu caso, como é instrumento, né? No meu caso, instrumento, habilitação, percussão sinfônica. Para você tocar em orquestra, você também não precisa ser formado. Se não me engano, na época, meu professor me disse que só a OSESP, que é a Orquestra Sinfônica de São Paulo, que exigia do músico instrumentista que ele tivesse a formação no instrumento em si. Mas, por exemplo, a OSBA, que é a Sinfônica da Bahia, não exige isso. Você se inscreve, obviamente que eles devem pedir que você tenha um segundo grau completo e tal, e você vai fazer um teste. Tem um teste de leitura à primeira vista, na qual os examinadores da banca, eles ficam atrás de uma cortina, né? Você não os vê. Mas você pode até conhecer quem está lá, né? Porque, se não me engano, isso é divulgado, o nome dos examinadores. E as pessoas que estão examinando o seu teste, elas também podem te conhecer quando vê seu nome ali, né? Porque como é um circuito muito fechado, todo mundo se conhece. Não sei se ainda acontece assim, ou se hoje em dia você vê quem está te examinando, não sei exatamente como é. Mas até mesmo para você ingressar numa orquestra, você não precisa ser formado em música ou especificamente instrumento. Eu resolvi fazer isso como uma maneira de aprendizagem, né? Porque o que eu já fazia antes de entrar na Universidade Federal do curso de instrumento, o que eu já fazia, eu permaneci fazendo durante a universidade e depois de ter me formado, faço a mesma coisa. A única possibilidade que a universidade me deu, na verdade, a única não. A universidade me deu diversas possibilidades, né? Só que ela me deu a possibilidade de eu estudar os instrumentos de percussão sinfônica, né? Que é aquilo que vai te dar um norteamento caso você faça um concurso para ser, por exemplo, percussionista sinfônico. Então, assim, a formalização, no meu caso, era carteira de músico, que depois de um tempo caiu em desuso. A formação acadêmica, que, para todos os efeitos, embora seja um ambiente em que você vai aprender muita coisa, não é essencialmente necessário para a arte, porque continua sendo uma manifestação livre, embora a universidade te ajude, né? Versus a informalidade, que é o fato do camarada não ter nem a carteira de músico, nem a formação do instrumento, né? Mas entrou mais um terceiro elemento para o time da formalização, que foi a possibilidade de você ingressar na questão do microempreendedor individual, o MEI, né? Sim. Porque nele você consegue resolver um problema que era recorrente dos artistas informais, que era a questão da aposentadoria. Normalmente, como o camarada não tinha muito dinheiro para fechar o mês, ele deixava de pagar aquela guia da Previdência Social, que você anotava de caneta e ia pagar mês a mês. E a alíquota era bem mais cara. A alíquota do meio, acho que é 1/4 do que se você fosse pagar pela guia de Previdência Social. Então, assim, isso permitiu
com que eu, por exemplo, sou um microempreendedor individual, né? Então, em diversos trabalhos que eu fiz, por exemplo, agora no dia 6 de setembro, eu fiz um show para Ricardo Chaves e que a produtora dele pede uma emissão de nota fiscal para você receber o cachê. E hoje, o mecanismo de você emitir uma nota é questão assim de 5 minutos. Ali e agora eles centralizaram tudo na tal da NFSE, que é do governo federal. Você consegue baixar o aplicativo no seu celular e aí você gera uma nota fiscal em arquivo PDF, já manda pro cara, o cara já te paga. Então, assim, ficou muito fácil hoje você se formalizar. Você não precisa pagar taxas, etc. A única coisa que você vai pagar de ISS, um valor irrisório lá, que eu não acho que não é nem R$10 por mês, e o resto que você vai pagar é o valor do INSS, para você se aposentar, né? Então, assim, eu acho que a formalização hoje ela é muito simplificada. Então, eu acho que a informalidade tem perdido muito espaço para a formalidade nesse ponto de vista do microempreendedor individual, né? A não ser que o cara não queira mesmo, assim, eu também desconheço sobre quais motivos fariam com que uma pessoa não quisesse ter um cadastro de microempreendedor individual, porque o cara só tem a ganhar. Ele vai pagar o INSS dele, porque se no decorrer das atividades dele ele tiver alguma intercorrência, ele pode dar entrada por invalidez. Eu não sei, eu também nunca acionei esse mecanismo, né? Então, a formalização existe e a informalidade também existe. Agora, hoje em dia, sinceramente, é muito mais fácil você se formalizar, né, pelo microempreendedor individual do que você continuar na informalidade, porque antes você tinha mais trabalho, né? Uhum. E quando a carteira de música ainda era a única formalização que nós tínhamos, você pagava uma taxa anual, né? E pronto. E tem um outro tipo de formalização também, que a gente falou aqui no momento, antes da gente começar aqui esse nosso bate-papo, que é a questão de você ter uma filiação por uma editora, que é importante o músico ter, para ele poder ter o recebimento dos direitos autorais, entende? Então, assim, a gente consegue fazer com que a gente consegue ter uma formalidade hoje de maneira muito mais fácil, sabe? Filiação em editora, especificamente, acho que o MEI já resolve quase que em sua totalidade a dificuldade da formalização do músico. Sim. Como é que ficam, assim, no meu caso de cultura, como eu falei, você não precisa ter uma faculdade para exercer a função de produtor cultural, não necessariamente. Músicos é algo parecido? Como é? Como é que funciona esse pessoal que é autodidata também? Você fala da questão da faculdade em si, do estudo, se Sim. precisa, se necessariamente precisa ter, e como é que você vê as pessoas que são autodidata? Olha, as pessoas que são autodidatas, eu consigo enxergar essas pessoas de maneira muito positiva, até porque a universidade ainda não consegue abranger a quantidade de pessoas que estão aí, né? Então, com o advento da informação, com a popularização da internet, hoje você consegue fazer muita coisa pela internet, né, também, assistindo vídeos, etc. Então, o autodidata, eu acho que é algo muito válido, né? Até porque, como a formalidade educacional acadêmica ainda não consegue abranger todo mundo, e, por exemplo, em se tratando de Bahia, Salvador, especificamente, você ainda não tem vagas que consigam abranger a quantidade de agentes da cultura em si, certo? Então, o autodidatismo, ele consegue suprir uma lacuna. Antigamente, para os músicos mais antigos, você tinha que ter videoaulas, quando tinha videocassete e tal. Sim. Mas isso era um processo muito, muito lento, né? E às vezes quem tinha essas fitas, quem detinham as pessoas que detinham esse conhecimento, elas escondiam para elas. Era uma questão de acesso, né? Ela não falava assim, você tem um videocassete, eu lhe empresto uma fita aqui, que tem um professor explicando sobre um assunto. Só que com a popularização da internet, isso ficou assim insustentável do ponto de vista de quem queria sequestrar aquele conhecimento, né? Sim. E como a internet monetizava as pessoas que colocavam materiais ali, isso incentivou para que pessoas colocassem materiais, porque na medida que o máximo de pessoas
vissem o material dele, ele ia ser remunerado pela própria plataforma. Então isso incentivou, teve uma época que muitos professores ou muita gente que detinha um conhecimento, não necessariamente professores, mas que conheciam sobre o instrumento, colocasse muito material no YouTube, por exemplo, e foram monetizados por isso. Então passou a ser uma, digamos assim, uma alternativa, até mesmo do ponto de vista financeiro, Sim. né? E se tornou um incentivo para que você colocasse material ali. Então o autodidata, hoje, se ele for um autodidata realmente muito aplicado, ele consegue muitos materiais assim, com muita facilidade na internet, e ele consegue, de repente, até alcançar um nível como se fosse alguém assim que tivesse passado por uma academia, sabe? Porque vai muito do indivíduo também, né? Sim. Mas existem barreiras assim, tipo, só pode vir quem tem uma formação específica. Ou não existem. É só o cara saber tocar e ler partitura e vai. Olha, ler partitura não necessariamente. Ler partitura essa necessidade, ela se dá para trabalhos muito, muito específicos, né? Como, por exemplo, quando eu gravei para um pessoal da Igreja Adventista, aí tinha que saber, porque como não haviam ensaios nem nada, o diretor musical vinha do Rio de Janeiro, passava a partitura, a gente tinha 12 horas para gravar 10 músicas, né? 10 faixas. E aí a gente fazia tudo em 12 horas, que era o período que ele alugava lá no estúdio. Aí para esses trabalhos específicos, assim, como a gente costuma chamar, trabalho mal assombrado, que é quando o cara joga uma galinha pulando e você tem que desenvolver, aí sim precisa, né? Até porque o cara tem um tempo específico, ele está investindo dinheiro naquilo, então tem que ser somente no dia que ele pode, então aí tem que ser realmente alguém que tenha. Agora, não quer dizer que uma pessoa que não passe por uma academia não consiga estudar e aprender partitura. Ele pode conseguir isso. Inclusive, para você entrar na universidade, você já tem que saber ler partitura. Porque isso é um equívoco que as pessoas acham, né? Que você vai aprender partitura dentro da universidade. Não. Uma vez, quando eu cheguei lá, um aluno mais velho me disse assim, bicho, aqui o que você vai ter que é consultoria, dia após dia. Bem, mais uma vez, né, Nino dá uma boa colocação, né, sobre o assunto. E é bem importante também essa questão da formalização e a informalização, entendeu? Para todo mundo entender um pouco, né, sobre esses quesitos que são bastante importantes para a cultura. E agora vai Flávio falar um pouco também, entendeu? Para a gente poder finalizar essa etapa. Bem, esse assunto da formalização versus informalidade, eu acho um assunto extremamente importante, porque assim, eu digo sempre para o pessoal que venha trabalhar comigo ou que vier a trabalhar, que a formalização e a oportunidade, elas caminham juntas, porque hoje em dia, no próprio mercado musical, seja em qualquer mercado de trabalho, a pessoa ter uma formalização é muito importante, porque assim, a gente mesmo nesse ramo musical, eu hoje atualmente estou como presidente da Associação dos Músicos de Pojuca, então a gente tem a questão de que a gente possui um CNPJ da associação, e hoje uma associação ou uma empresa musical ter um CNPJ torna-se algo muito importante para que a gente possa abrir mais portas. Inclusive, se hoje você quer inscrever a associação numa lei como a lei de incentivo da Rouanet, você precisa ter um CNPJ, porque a lei Rouanet, ela pede esse CNPJ para que a pessoa possa pegar ali aquele recurso para, quem sabe, no futuro desenvolver um festival de música ou uma mentoria, alguma coisa que possa beneficiar a comunidade musical da cidade. Então eu digo sempre, até para os músicos que estão ali na associação que reclamam, a prefeitura não dá oportunidade para nós. Aí eu chego para a pessoa e falo, o que é que você está fazendo para que essa oportunidade chegue até você? Você está agindo de forma informal ou você já buscou criar um CNPJ ou quem sabe criar um nome fantasia, uma empresa que possa vir estar representando você com esse CNPJ, se na natureza de pessoa física você não pode ter um CNPJ por alguma razão, como é o meu caso. Eu, por exemplo, inicialmente formei uma parceria com meu irmão, que a gente tem nossa produtora agora, que é a Nery Produções, que tem um CNPJ, que é muito importante a gente ter essa formalização para poder a gente conseguir, né, abrir portas, não só para nós, como também para a comunidade musical. Então hoje todo mundo que vem a participar da Associação dos Músicos de Pojuca, eu enquanto presidente, eu digo que é muito importante a pessoa estar buscando essa formalização,
primeiro busque fazer seu CNPJ, porque hoje se você vai pedir uma oportunidade na prefeitura, mesmo a gente como associação, a gente não tem como encaixar as pessoas em grade de eventos sem ter essa formalização, porque isso é extremamente importante hoje em dia. A prefeitura ela não vai colocar um artista sem CNPJ, porque na hora da emissão de notas fiscais para comprovar valores vai ser muito complicado, e isso aí aperta o cerco para eles lá, e é por essa razão que a gente tem que estar sempre buscando se formalizar, é para poder a cada dia mais a gente poder abrir portas, oportunizar as coisas para nós da nossa classe, tanto a classe musical como qualquer outra classe que a pessoa queira fazer com que o seu negócio seja realmente reconhecido. É importante que a gente busque se formalizar, estudar e cada dia mais, eu digo assim, ter um grau de conhecimento maior naquilo que se propõe a fazer. É, muito importante, né? Assim como eu tenho esse mesmo pensamento, né? Que se a gente planeja chegar até certo ponto, a gente tem que buscar realmente nos qualificar, né? E nesse caso aí é onde entra a formalização, entendeu? Que entra como uma ferramenta muito importante na hora da profissionalização daquilo que você está fazendo, entendeu? Porque vão te olhar com novos olhos, vão te olhar com um olhar profissional, não aquele ali realmente tem vontade de crescer dentro da área. Então é importante sim para quem, principalmente para quem está dentro da música, buscar de todas as formas se profissionalizar, melhorar seu material, Com certeza. fazer aquilo que vai agradar ao público, vai agradar ao contratante, entendeu? Que é muito importante. Então essa questão da formalização ajuda bastante na questão de oportunidades novas, entendeu? Outro ponto que é muito importante também é o artista também ele tem um portfólio artístico. E com aquele portfólio artístico, que também é uma forma de você formalizar seu trabalho, nesse portfólio você mostra ali para as pessoas um pouco do seu trabalho, o que você tem feito, porque quando você vai ser contratado por qualquer empresa, eles vão procurar saber em quais áreas você já atuou, o que é que você já fez, quais apresentações você já fez. Então o portfólio artístico, ele para mim também é um fator muito importante, né? Que a gente... Pode falar. Eu queria só acrescentar mais alguma coisa em relação a essa questão, porque é o seguinte, a formalização ela não se dá apenas do ponto de vista burocrático, né? Sim. Um CNPJ, uma nota fiscal, não. Sim, sim. O artista ele se formaliza também quando, por exemplo, eu conheci alguns designers gráficos, né? Sim, sim. Que se queixavam que os artistas não tinham material algum fotográfico, por exemplo. Isso também. Isso é uma maneira de você se formalizar. Sim, com certeza. Aí pedia uma foto o cara ia para um lugar nada a ver, com um fundo péssimo para o cara fazer o corte da Eu sei foto. exatamente o que é isso. Aí botava um microfone na mão, assim, coisas sem nenhum tipo de... Porque o cara também não sabe, né? Então ele vai fazendo aquilo que Não o tem- instinto dele... Tipo, não busca fazer, vamos supor, um book profissional que possa facilitar o designer, né? Porque às vezes também ele não tinha alguém que algum profissional que Sim. tivesse auxiliado ele, né? Então ele foi dentro daquilo que ele acreditava. Então, assim, uma das maneiras de um artista se formalizar, ou de uma banda, seja lá o que for, é você ter um material fotográfico. Porque quando o cara quer certeza, divulgar, com certeza. ele te pede, você tem que mandar as fotos com aquele fundo já invisível, o cara não Sim, perder tempo sim, cortando com a sua certeza. orelha, do fundo, um pedaço do cabelo. Então você tem que ter esse material fotográfico, esse material gráfico, por assim dizer, né? Você tem que ter uma marca interessante. Sim. Então, assim, essa questão da formalização, vocês falaram aqui no início, questão de INPI, registrar a sua marca no INPI, Sim, também. ter uma marca do ponto de vista estético interessante. Isso tudo está dentro dessa categoria de formalização. Uma identidade visual, né, que represente. E eu já vi alguns profissionais aqui oferecerem tudo isso, tipo, por R$200, e mesmo assim o artista não querer. Sim, sim, Um sim. valor irrisório para o cara ir lá com a câmera, tirar fotos dele, para que ele tivesse esse arquivo salvo no computador dele, no celular dele, para que no primeiro momento que alguém precisasse, o cara já encaminhasse isso por e-mail, por WhatsApp, ou pelo que quer que fosse. Então, uma maneira de você se formalizar é você ter um material gráfico, estético, e você ter a sua marca registrada no INPI. Senão, você é um artista fictício, né? Com certeza, você tocou num ponto muito importante aí, porque tem artista, por exemplo, que quer lançar um álbum, aí o cara vai lançar um álbum, aí quer tirar uma foto no fundo do quintal e botar como capa. E é muito importante que ela vai lançar a capa, ela tem que ter um conceito artístico. O cara tem que buscar fazer um ensaio voltado para aquele determinado álbum ali, para poder utilizar aquela foto profissional como capa, porque não tem como você vender um produto com uma foto de fundo de quintal. Não tem sentido. Eu vou E hoje em além. dia, né?
Vai lá. E hoje em dia ainda tem essa questão também da IA, né? Com ChatGPT, certeza. que muita gente está utilizando isso aí para poder. É uma ferramenta assim de uso, mas Mas fica tem um muita gente negócio que tá muito abusando. artificial. Às vezes, Não vezes- ofendam os designers usando IA. Que às vezes desempregando, né? altera a imagem real, né? Totalmente. E acaba Perde a desempregando. essência, E acaba perde a desempregando. essência. Eu vou além do que o Nino falou, ainda vou adicionar. Além dessa questão aí do material, é uma questão de mentalidade. Tem que se ter a mentalidade de se organizar. Seu material organizado, seu material pronto, ter sua marca própria organizada, pronto para disparar. É o que eu falo com o Vinícius. Deixa o portfólio pronto para ser enviado. A marca está pronta, as fotos estão prontas. Na hora que aparecer a oportunidade, você só encaminha. Com Isso certeza. é mentalidade, é se Com preparar para alcançar as oportunidades, momento. né? A qualquer momento. E isso até já alcançou a política, né? Porque quando, mais que o cara seja um, sei lá, um candidato a vereador do interior pequeno, ele tem que ter um material gráfico. Com Sim. certeza. Até mesmo para colocar numa urna eletrônica a foto dele, Sim. para poder fazer o santinho dele, ou seja lá o que for. Então, para você ver como essa questão da formalização estética, por assim dizer, e visual, ela é tão importante quanto a parte burocrática, que a gente fala muito, mas se esquece dessa parte gráfica, né? Com Dessa certeza. parte visual Com que certeza. toda empresa, todo artista tem que Com ter certeza. também, né? Porque vamos supor que a gente, músico, vai ser contratado para um show. Sim. Aí o cara vai contratar você e não mande uma foto sua aí. Você vai tirar uma selfie de frente pra câmera e É. mandar pro Não, já aconteceu Tem isso como não. comigo. Eu trabalho muito com designer gráfico e a gente já fez alguns eventos que o pessoal mandava selfie. Isso não me deixa mentir. O pessoal mandava selfie toda Dorme. mal recordada pra colocar no card. Não é possível. Pois é. isso. E o pior é o seguinte, que às vezes você ainda acaba desvalorizando a galera que tá fazendo, entendeu? Porque se você vê um profissional certeza. que trabalha com aquilo ali, às vezes tem gente que chega, ele pede o valor aí, tem gente, não dá pra você fazer por 20, não dá pra fazer por... Entendeu? Ah, fulano faz mais barato. Só que assim, às vezes acontece realmente devido a condição financeira, entendeu? A pessoa às vezes hoje não dá pra eu chegar e conseguir entregar algo melhor. Beleza, mas dentro daquilo ali você vai tentar entregar o melhor possível Com certeza. das Exatamente. suas possibilidades, entendeu? Mas sem desvalorizar o trabalho do outro Sim, também. sim, Porque com que não quer certeza. um trabalho, pô, pra você fazer uma ilustração gráfica de qualidade mesmo, profissional, requer custo, requer tempo da pessoa, tempo, atenção, fazer tudo ali minuciosamente. Então é bem importante essa questão de valorização, assim como em todas as áreas precisa de uma valorização. A gente como músico também, que sofre às vezes disso também, entendeu? Aí você vai tocar em um lugar, o pessoal quer rebaixar seu cachê, só que não sabe às vezes o gasto que você tem, entendeu? O gasto que você teve para se formalizar, né? Pra se Com formalizar, certeza. o tempo, entendeu? Tudo. Agora, Assim, assim, a questão da formalização também influencia vocês que são músicos no próprio cachê, né? no próprio Porque quanto mais o justamente. cara é organizado, Isso. que tiver a porque se presença valoriza, online né? certinha, né? Já vai. É diferente de você pagar pro cara que tá lá com o material todo certinho, ela tem uma presença online já fixa, ela tem um reconhecimento, tem um público, do que o cara que vai lá e tira selfie. Tira selfie. Sim, entendeu? com certeza. Diferente. Porque é o seguinte, ó, o máximo que você puder tirar de trabalho de quem está te contratando, ou melhor dizendo, o máximo que você puder facilitar para quem está te contratando, melhor. Por exemplo, quando eu trabalhei na Prefeitura de Mata de São João, as bandas de Mata de São João não emitiam notas fiscais. Então a empresa tinha que contratar uma produtora que sequer conheciam as bandas para poder fazer um trabalho de terceirização de nota fiscal. E as empresas, elas basicamente não faziam nada. Elas só faziam mesmo emitir uma nota. Porque as daqui não tinham. Eu não estou querendo crucificar ninguém, eu só estou citando um exemplo de que... mas isso era... Aí eu pergunto, a galera daqui facilitava o trabalho do contratante, que no caso é a Prefeitura Municipal? Não. Não. Dificultava o processo. Né? Pois é. Tudo bem que os agentes do poder público aqui conheciam as dificuldades que os artistas tinham para se formalizar. Só que também os anos foram se passando e ninguém se formalizava. Até um ponto que acho que ficou algo relativamente insustentável, e aí eles tiveram que se formalizar. Que acho que a prefeitura começou a lançar processos específicos para contratação. Você tem que ter seu mês, você tem que... Aí foi que forçou todo mundo a se formalizar. Então, assim, como eu trabalhei lá dentro também um determinado período, entre 2019 e 2020, eu sempre vi
por parte do rapaz que era responsável pela parte gráfica, essa grande dificuldade do material, cara. O material visual sempre foi algo que sempre arrancou os cabelos dos caras lá, sabe? Que chegava tudo em cima da hora, e a iluminação não era legal, a resolução da foto não era boa, e aí tinha que chamar fulano para a menina ir tirar uma foto dele lá em cima da hora, e vambora que o evento já é sexta-feira. Então, assim, essa formalização é algo que é obrigatório, porque você precisa facilitar a vida de quem vai lhe contratar, senão você não vai ser contratado por ninguém, né? Com certeza. Eu fico feliz que você entende os designers. Eu passo por esse tempo todo. Pronto, então é com isso aí que a gente encerra esse episódio, né? Estamos indo pro quarto agora, quarto episódio, entendeu? E sobre essa questão foi muito importante, entendeu? Tá falando um pouco sobre toda essa questão, porque além de melhorar na nossa questão aqui mesmo, que tá no nosso convívio aqui, conversando aqui, esse material vai chegar até outros produtores culturais e eles vão começar também a pensar nesse lado que vai ser muito importante para eles, entendeu? Então isso aí já me traz uma imensa alegria. Vamos para o episódio 4, entendeu? Para poder tá encerrando esse debate. Certo. Acho que você tem para se formalizar, né? Para se formalizar o tempo, entendeu? Tudo. Agora, assim, a questão da formalização também influencia vocês que são músicos no próprio cachê, né? No próprio E quanto mais justamente. o cara é organizado, Isso. que tiver